Oi, gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui nesse canal. Se você ainda não é inscrito aqui, se inscreva agora, né? Curte esse vídeo pra mim, pra gente poder divulgar ainda mais esse canal, por favorzinho. Gente, hoje a gente vai falar sobre o apartamento, né? Eu já tô devendo esse vídeo aqui pra vocês me fizeram algumas perguntas lá no último vídeo do apartamento e também lá no Instagram. E aí eu não trouxe esse vídeo, na verdade deu um problema, que a gente chegou a gravar esse vídeo, mas deu um problema pra gente e a gente não conseguiu divulgar. Mas agora eu vou refazer pra vocês, respondendo todas as perguntas que vocês fizeram, tá bom? A primeira pergunta foi como vocês compraram um apartamento, como que foi a história, né? Então, a gente se casou em 2016 e fomos morar em um apartamento que minha sogra emprestou pra gente durante 3 anos, tá? E na verdade a gente acabou que não juntou dinheiro, né, durante esse tempo. A ideia era realmente juntar um dinheiro pra gente poder dar de entrada no apartamento, mas não foi a nossa realidade. Então a gente, em 2019, eu estava olhando alguns sites sobre alguns apartamentos, algumas casas, e eu achei esse apartamento aqui da MRV. Ele já estava em andamento, né? Então a obra já estava em andamento e a gente veio olhar. Então foi muito de supetão, o apartamento aqui é bem próximo de onde a gente morava, né? Então a gente visitou o decorado, a gente gostou. O apartamento, né, só tem 2 quartos, uma sala, uma cozinha, um banheiro. Então pra gente, né, somos 2 pessoas, né, eu e o Thiago, ficou, né, num tamanho ideal pra gente, né? Até um filho aí dá pra morar aqui tranquilo. Então a gente foi lá, gostou do apartamento e compramos, né? Então, sim, a gente não olhou outros apartamentos, a gente não pesquisou, a gente realmente comprou esse aqui, né? E foi muito simples assim, né? Muitas pessoas falavam: "Ah, mas tem a questão da dificuldade da papelada com o banco". E pra gente não teve nada disso. O corretor simulou, né, como ficariam os preços, e deu tudo certo. Um tempo depois a Caixa, né, a Caixa Econômica nos chamou, a gente assinou o contrato e foi isso, assim, foi bem rápido. Para vocês terem ideia, a gente comprou o apartamento em 2019 e em 2020 a gente já está morando nele, né? Então, realmente o processo foi muito rápido, assim, em diferença das outras pessoas, né, que costumam comprar. Claro, gente, a gente já comprou o apartamento e ele já estava sendo construído, né? Ele já estava em andamento, então também isso agilizou um pouco o processo. A outra pergunta que vocês fizeram é quanto que o apartamento custou. Então, o preço do apartamento é 148 mil reais, né? E nós demos a entrada para a MRV. Se eu não me engano, foi 20% do valor do imóvel, né? Então, a gente deu essa entrada para a MRV, né, para a construtora, e o restante a, a Caixa, né, financiou. Então, na verdade, foi assim, a gente deu 30 mil de entrada e a Caixa financiou 118 mil, tá? Os 30 mil de entrada, a MRV, no caso do nosso apartamento, eles parcelaram essa entrada. Então, no início, né, quando a gente foi lá assinar com a MRV, a gente começou a pagar uma evolução de obra, né, que ela ia na faixa, assim, de 500, 600 reais, a evolução de obra. Né? Então, depois a gente assinou com a Caixa, a gente continuou pagando essa evolução de obra, antes de pegar a chave do apartamento. Né? Depois que a gente pegou a chave do apartamento, que a gente começou a pagar a prestação do imóvel. Né? E aí isso difere muito, né? Depende da quantidade de pessoas que compram o apartamento. Como foi eu e o Thiago que compramos, né? Tá no nome, tá nos dois nomes, né? Então aumenta um pouco a prestação. Mas eu conheço pessoas que compram sozinhas e as prestações ficam mais baixas. Então, a gente deu um sinal, na época o rapaz, né, que vendeu pra gente, ele parcelou esse sinal na maquininha, né, então a gente passou no cartão de crédito e depois a gente começou a pagar as evoluções de obra, que ia nessa faixa de 600 a 700 reais, mais ou menos, de evolução de obra. Por quê? A evolução de obra também estava nesse preço porque já estava a obra já estava em andamento, né? Quando começa a obra, normalmente o preço é mais baixo e depois ele vai aumentando, né? Então, é esse o preço do apartamento. Foi 148 mil e 30 mil reais a gente deu de entrada parcelado para construtora. E aí a gente está pagando até hoje, né, gente? Porque a gente parcelou, eu não me lembro de quantas vezes, tá? Mas a gente parcelou, então agora que a gente paga a gente paga a prestação mais a entrada que a gente parcelou com a MRV. Então a gente paga as duas coisas.
A outra pergunta que eu já respondi para vocês é quanto vocês deram de entrada pro apartamento. Então, na mão mesmo, a gente não tinha entrada, né? Então, a entrada que a gente deu realmente foi para construtora que a gente parcelou, né? Então, facilitou. Eu conversei com algumas outras pessoas que compraram apartamento da MRV e que falaram, não, mas eles não permitem esse parcelamento da entrada. Então, eu acho que muda muito com a questão da região ou com a questão do preço do apartamento. Eu lembro que eu fui olhar um apartamento da MRV em um outro bairro, que realmente é em Belo Horizonte, né? Porque hoje eu moro na região metropolitana, mas eu fui olhar em Belo Horizonte mesmo e realmente eles não parcelavam a entrada. Eu lembro que eles estavam pedindo acho que 40 mil de entrada e tinha que ser em cash mesmo. Então eu acho que vai muito da questão da onde é esse apartamento, enfim, não sei se isso muda. Vocês perguntaram, ele já veio com os pisos, os azulejos, vocês fizeram alguma reforma? Então, gente, a gente não fez nenhuma reforma no apartamento de piso, né? Ainda. O piso aqui já veio, ele é laminado, né? Como vocês viram lá no último vídeo. E ele veio também com os azulejos até o teto, na cozinha e no banheiro, né? Eu também já ouvi falar de outras construtoras que não tem isso, né? Que o azulejo eles vão até a metade da cozinha e a metade do banheiro. Eu não vejo sentido, né? Porque fica feio e a pessoa com certeza vai ter que fazer uma obra ali para mudar isso, né? Mas graças a Deus aqui não teve isso, eles já entregaram com o azulejo até o teto. E nós não fizemos obra ainda, né, em questão do piso, por quê? Primeiro porque eu acho bonito esse piso laminado, ele é muito fácil de limpar, então ele passa um pano úmido e, né, se você quiser passar uma cera, enfim, ele é muito simples de limpar, eu gosto muito dessa facilidade. E na cozinha e no banheiro a gente também ainda não fez por falta de condição ainda por enquanto, né? A gente quis mudar algumas outras coisas primeiro e depois, se for o caso, a gente faz a obra. O apartamento é nosso, né? A gente vai pagar aí durante 30 anos, então se der, muda. Se não der, a gente muda daqui, né? Vamos ver como vai ser. Vocês perguntaram a questão do condomínio, se teve assembleia, como que foi para decidir isso tudo. Então, nós viemos morar aqui, né, na época de pandemia, né? Nós recebemos a chave, se eu não me engano, em abril de 2020, então a pandemia já estava instalada, né? E a gente veio morar aqui durante esse período. Então, a primeira assembleia, para ser bem sincera com vocês, eu não fiquei sabendo dessa assembleia, já estava decidido a questão dos síndicos, dos subsíndicos, eu nem fiquei sabendo. E aí eles só mandaram uma carta pra gente no e-mail, né, falando que ia ter assembleia para decidir algumas coisas, como a empresa que ia prestar o atendimento aqui de limpeza, a questão da portaria, essas outras coisas que a gente ia escolher, que a gente ia votar. Mas no síndico mesmo, não sei, tá, gente? Não sei como que foi. Aí me contem aqui nos comentários, vocês que compraram apartamento MRV, se vocês escolheram síndicos, porque a gente aqui não escolheu não, eles já estavam aqui. Então, assim, a gente teve uma assembleia online, a primeira assembleia foi online, em que a gente escolheu a questão da portaria, a empresa que ia ser administradora aqui do condomínio, porque o condomínio ele é, né, cobrado por uma administradora, então fica mais fácil essa questão da cobrança, dos inadimplentes e tudo mais. Teria também uma empresa para cuidar, né, do zelador e da moça da limpeza, né? E a questão da portaria também a gente decidiu por uma portaria inicialmente virtual, mas já vou falar para vocês que não está sendo tão interessante assim. E somando isso tudo, o que está incluso nesse condomínio, né? Então é o porteiro, né, que é virtual, a limpeza e o zelador, e essa empresa de administração, e o gás encanado, né? A gente paga aqui gás encanado e a água, né? Então isso tudo, né, essas 5 coisas, o nosso condomínio ficou em R$ 255. Ficou nesse valor porque o nosso prédio aqui ele só tem 6 blocos e no caso são 120 apartamentos. Então vai depender também muito do prédio que você for morar, né? Se ele tem mais blocos, né, mais apartamentos, e aí esse valor diminui, né? Então o nosso ficou nesse valor e está incluso essas 5 coisas, né? Algumas pessoas me perguntaram, luz está incluso? Não, gente, luz é individual. Luz não está incluso, então tem que economizar mesmo.
A outra pergunta que vocês fizeram é a questão do uso da piscina, né? Se é liberado para visitantes, como que está funcionando. Mesma coisa, gente. A piscina, ah, nós mudamos em tempo de pandemia, então eles demoraram para liberar o uso da piscina, né? Desde quando a gente mudou, eles demoraram alguns meses e depois eles foram liberando com agendamento. Então a gente tem que agendar para usar a piscina, só pode usar por 2 horas e só usa morador, né? Por enquanto. Depois, nós vamos poder trazer 4 visitantes agendado, marcadinho, né, por mês aqui para usar a piscina. Então a gente tem que agendar também o uso desse visitante. Ele vai ter uma pulseirinha para identificar o mês que ele está utilizando e quem são os visitantes. Então isso vai ser futuramente. Agora só está podendo usar os moradores mesmo e com horário agendado. Deixa eu ver outra coisa. Vocês perguntaram a questão da assembleia também, eu esqueci. Depois da assembleia online, a gente teve uma assembleia presencial, né, mantendo a distância, aquela questão toda também, né, máscara, com todos os cuidados aí por causa do Covid, em que a gente definiu algumas outras coisas, tag para entrar né, na portaria, no portão, enfim. Então teve algumas outras coisas também que foram decididas de forma presencial. E aí agora a gente vai ter uma outra assembleia presencial, eu espero que daqui um futuro próximo. Então é isso, gente. Até então vocês fizeram essas perguntas, eu espero ter, né, tirado as dúvidas de vocês. E se vocês tiverem mais dúvidas, coloquem aqui nos comentários, que aí quem sabe eu gravo um segundo vídeo, né, respondendo as perguntas de vocês, tá bom? Então, um beijo pra vocês, se inscrevam aqui no canal, curte esse vídeo, por favorzinho, tá bom? Tchau!